No seu televisor, a TV Galega, na TV Galega, mesa de bar, e na mesa de bar, João Carlos von Neuendorf. João Carlos, você nasceu ali na Alameda, ali já tinha o colégio Barão do Rio Branco, né? Sim. Foi para esse, você, uma família católica? Não. Eu frequentei o pré-primário e o primário no Sagrada Família. As freiras. As freiras, que havia ainda, né? Era misto. Fiz o ginásio, admissão ao ginásio, o ginásio no Colégio Santo Antônio. E aí, à época, eu fui fazer o científico, né? Aí tinha Santo Antônio, o Sagrada Família, o Pedro II. Eu fui fazer o científico no Pedro II. Que era um grande colégio também, né? Sim, foi o primeiro ano que eu fiz no Pedro II. E aí depois, um monte dos alunos, assim, não tinham vocação para a área científica, a maioria era de conversa, coisa assim. E aí nós enchemos tanto a paciência do Floriani, que ele criou o clássico. Aí eu fiz o clássico, eu fiz o segundo clássico no Pedro II. Os inimigos da matemática. Aí nós fomos da física. E da física. Nós fomos no terceiro ano, né? Assim, eu comecei no Pedro II, fui servir o Exército, né? Assim, e acabei indo para o Rio de Janeiro. Né? Com a tua altura tinha que ser na Polícia Especial. Eu pedi a todos os anjos que me deixassem aqui, mas eu tive um anjo maior que disse, não, tu vai servir no Rio. Me mandou para o Rio. Mandou para o Rio. Brigar com o marinheiro lá. Mas eu quero estudar. Disse, não, lá tu vai estudar. Tá bom. Aí cheguei no Rio de Janeiro, me mandou um Pitaluga, que era o subcomandante, era amigo da academia dele. E aí cheguei lá, levei um ofício dele, ele é subcomandante, aquele levei um ofício Pitaluga, ele chamou o Tomelim, disse, Tomelim, o soldado aqui vai estudar, às 5h30 da noite ele está à sua disposição, o senhor leva ele para o colégio, matricula aí, e né, o senhor responde, porque tinha estado a quarentena, né, e eu já no primeiro dia fui estudar, tá bom. Aí fui lá, levei o documento, me inscrevi. Fiquei 2 meses e não fui mais. Né? Assim, por quê? Porque a gente tinha o normal. Né? Inglês, francês, português, literatura, enfim. Aí chego e ele estudava e eu fui para o João Alfredo, que é o segundo colégio do Rio de Janeiro. Pedro II e o João Alfredo, que fica próximo. Aí chega lá, terceiro ano, eles tinham grego, latim, professor. Era um professor de grego, ele entrava falando grego e eu não entendia nada. Ele perguntava, não sabia, mas não tinha, né? Não tinha que estar ali. Então fiquei 2 meses e depois não voltei mais. Né? Tranquei porque não tinha como fazer isso. Aí depois voltei para o Blumenau e terminei no Pedro II. No final do ano fiz o primeiro vestibular da FURB. Né? Então, assim, a FURB havia um grupo de alunos em Blumenau que iam para Itajaí estudar lá. Né? E aí, então, na conversa, foi criado a universidade aqui, e esse pessoal já começou no segundo ano aqui. Então, eles fizeram o primeiro ano em Itajaí e o segundo ano já começou em Blumenau. E eu sou da primeira turma da FURB que fez vestibular. Né? Então, dos primeiros alunos da FURB. Nós começamos... Que virou uma grande instituição, né? Nós começamos lá no Luiz Delfino, né? Metade por lá dentro, metade por lá de fora, olhando, né, pela janela. Aí, meio ano nós fomos lá para o Júlio de Almeida, para Júlia Lopes de Almeida, em Ponta Aguda. E aí depois já tinha um bloco 1 e 2 na FURB que a gente começou lá. Né? Então, assim, tinha um bloco, depois fizeram o segundo, hoje está, aquilo é enorme. Né? Mas no começo foi duro, né? Foi duro, né? Assim, mas a comunidade ajudou, né? Né? Quando a comunidade é envolvida, né? Blumenau responde. Todo mundo queria, porque os filhos tinham que tudo estudar fora, em Curitiba, Florianópolis, sei lá. Assim, e gozados, assim, a legislação mudou. Né? Então, assim, Blumenau tinha a escola de contabilidade, que era excelente, no Santo Antônio.
Só que saiu a legislação das sociedades anônimas e de contabilidade de que para assinar como contador, né, a contabilidade de empresas de sociedade anônima tinham que ser contadores, não podiam ser técnicos de contabilidade. Que era o que formava, né? Não, aí formava. Né? Na época nós tínhamos o Martinho, tinha o Pompeu, o Diderot, mas era 3 ou 4, não tinha. Né? Então precisava dessas coisas. Então criaram. Né? Assim, direito faltava, tinha a possibilidade, era um curso. E aí também, né? Assim, saiu, né? Era um curso com muita exigência, né? Com muita prática só. Assim, eu tive, assim, nós tivemos uma vantagem muito grande. Né? Foi da primeira turma que se formou, então? Primeira turma, e nós tivemos como professores, o Borba, que era daqui, ele botou na cabeça de 5 ou 6 desembargadores que vinham para cá sexta e sábado para dar aula. E era a grande figura da Dona Borbinha, né? Aí vinha o Miranda Ramos, vinha o Miranda Ramos, o Mai Filho, Ivo Cel. Todo aqui eram desembargadores? Os desembargadores vinham, né? Assim, eles não davam aula na Federal, então fim de semana eles vinham, né? Assim, vinham, davam aula, ficavam sexta e sábado, depois voltavam. Então ajudaram, e para nós era. Né? Assim, uma formação, né? Uma baita formação. Né? Tivemos vários, depois parceiros que foram para o Judiciário, para o Ministério Público, na área da Polícia Civil, enfim. E quando se formou, aí você foi trabalhar já em algum escritório de advocacia? Ou formaram um escritório? Eu, quando me formei, eu comecei junto com a Yolanda Veiga e com o Maurício Coutinho. Né? Os dois tinham um escritório ali em cima da Relojoaria Baia. Mas como o Maurício trabalhava na companhia aérea, assim, nossa, eu podia realmente tocar as coisas no final de semana. Enfim, e a Yolanda tinha recém... Ela foi para a Receita Federal, né? Não. Não, pelo Imposto de Renda, que era... Não, era irmã, né? Era irmã da Yolanda. Né? Eu sei que a Yolanda ficou, depois estava no Carlos Gomes, uma época a Yolanda... Mas, enfim, aí a Yolanda trabalhava meio-dia, nós tocamos. Aí tocamos um bom tempo, e aí depois a Yolanda não tinha mais... tinha a filha, essas coisas todas aí não. E aí o Renato se separou do Antônio, né? O Renato foi para a prefeitura, e aí então o Renato estava mudando ali para o edifício Albor, e fui eu e o Borbinho, o João de Borba, fomos para lá. Com o Renato? Com o Renato. E aí o Renato foi candidato. Aí o senhor que entraram na política. Aí não me perguntaram. Me botaram junto. Não dá, né? Não dá para misturar as coisas. Então aí foi para a política, né? Então, eu pensei que fosse o Lazinho que tivesse descoberto a política. Eu fui com o Renato. Porque o Renato não era o candidato, né? O candidato era o Félix. O Renato, até então, nunca tinha mostrado nada, nenhum pendor para a direita, né? Nenhum pendor para a política, né? Mas aí o Alfredão, que era o vice, assumiu a direção da Kremer, né? E aí disse, olha, eu não posso, porque a vida inteira eu sonhei ser diretor, e agora, né? Assim, então, botar quem? Né? Então coloca, né? O Renato, né, do Lazinho. Botou o Renato, aí procura-se outro e tal. E, assim, lá pelas tantas a gente se vê envolvido, né? Quando vê, teu caminho é outro. Porque o Lazinho era senador, ele foi à Alemanha, aí esteve lá comigo e tal, eu disse que ia voltar. Disse, você vai voltar, então vamos aproveitar teus conhecimentos aqui da Alemanha, nós vamos eleger o Renato lá, você vai ser chefe de gabinete dele, pode segurar ele um pouco, ele é meio gurizão demais. Mas assim, o Renato tem uma qualidade, uma qualidade que eu acho estupenda, a proximidade que ele tem com as pessoas. E a memória para nomes e pessoas, né? Fisionomia, impressionante. E a facilidade que ele tem com as pessoas, né? Porque, assim, eu já não tenho isso, né? Já tem pessoas que não têm essa forma de proximidade. E o Renato tem.
né? Ô querido, já abraça, já tal, assim. E isso... Nem sabe o nome, né? Não, mas vai, né? Assim, o Renato tem, assim, já ter visto, tem uma memória, né? Assim, gostou, foi, né? Assim, tocou a prefeitura com seriedade, tinha um vice ótimo, né? Na primeira vez, o Ramiro, né? Se era alguém... Primeiro era o Ite, né? Não, o Rídiger. O Ramiro, né? Assim, então o Ramiro já vinha do esporte, né? E era um cara sério também. Não, sério. Fechou o comércio dele, disse assim, agora eu vou ser vice-prefeito, né? Sentou e cuidava, né? Ele era zeloso, né, pela coisa. Então, Renato, a prefeitura andou, não é que... E a construção da nova ali foi mais mérito do Ramiro, porque ele cuidava daquilo como se fosse dele. Né? Não, o Renato foi o que empurrou, mas a execução de semana, fazer reunião, ver como é que está, era o Ramiro. Né? Então, assim, a prefeitura foi a mesma coisa. Né? Assim, vamos fazer a rodoviária, vamos fazer... Mas assim, os problemas que vinham normal, diário, não era com o Renato. Né? Então, assim, aí o Ramiro assumiu, criou-se uma comissão e o Ramirão encaminhava a coisa, olha, foi... Né? E ele chegar no barra de ferro lá para a construção da coisa. Quantos? 900? Ele ia lá contar. Se tivesse 908. Eu tenho assim, eu acho que é uma história até interessante, né? Até simpática. Quando foi escolhido o Ramiro, Pasquale, que era juiz substituto, eu disse, João Carlos, esse homem não dá. Eu disse, mas por quê, Pasquale? Eu compro com ele, eu moro em cima no apartamento. Eu desço com meu filho hoje é advogado, há bom tempo, mas na época era um guri pequeno. Eu disse, eu desço com meu filho para pagar a conta, aí ele pega a caderneta, soma, deu R$1.000,32. Aí eu pago 1.000. Ele faz um traço. 32 débito. E bota o 32 no débito. Aí meu filho, pai, dá uma bala. Quando é que tu vai? Ramiro, dá 2 balas para ele. Aí mais R$1. Vai lá e bota mais R$1 de bala. Então, esse, vamos me tutelar, senão nós queremos esse, porque pelo menos esse vai controlar. Sério? Assim, isso... A prefeitura construiu por um preço barato, né, rápido. Sim. Não, e assim, tinha alguém que tinha o cuidado da coisa. Não, o Ramiro, olha, foi... E no esporte também, né? Meu Deus do céu. O Ramiro, eu me lembro do Ramiro antes, porque ele tinha uma Kombi, ele levava a gurizada de vôlei e basquete para cima e para baixo, Pimpão. Né? Do fim de semana. Né? Assim, fazia que ele gostava, né? Foi. Eu conheci algumas pessoas assim, que me são caras na vida. Ele deve ter sofrido, lembra? Depois o Ramon foi para Florianópolis, aí jogava basquetebol para Florianópolis contra o Rubens, que era governador. E ainda por um azar teve lá que nós perdemos deles. As pessoas, assim, o Ramiro é uma das pessoas que eu tenho uma grata lembrança. O Paulo, a mesma coisa, nosso amigo Paulo. Né? Assim, tem pessoas que entraram na nossa vida, né, com quem a gente conviveu. Marcaram, né? Que marcaram. Né? Assim, eu me lembro o Ramiro não conhecia a sogra, casou com a dona Alice. Um dia ele foi com ela a Florianópolis ver a sogra, que estava internada lá no hospital. No hospital. Ele foi lá, olharam, ele voltou para casa, disse para, quando chegou em casa, eu disse, eu vou lá buscar ela, arruma um quarto para ela aqui. E ela morou com ele, acho que 30 anos. Foi. Né? Então, assim, e foi decisão dele. Dele, né? Não foi ela que pediu nada. Não foi ela, foi decisão dele. Nós vamos fazer pausa novamente para rodarmos comerciais e já a gente volta com o terceiro bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do advogado Dr. João Carlos von Hohendorf. Aos comerciais.